vamos ler Mateus 18, tá? A partir do versículo 15 até o 20. Mateus 18, do 15 ao 20. Amém? Amém? Obrigada, Senhor. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Eu louvo a Deus porque na Bíblia nós temos um caminho para tudo, uma resposta para tudo, um ensino para tudo. E se nos falta sabedoria, porque nos falta busca da palavra. Se a gente buscar, a gente vai encontrar realmente direção para tudo. Amém. E a palavra de hoje que eu quero trazer para vocês está muito ligada com o alinhamento. Eu quero falar com vocês hoje sobre o poder do alinhamento. O alinhamento a gente pode entender como encaixe, como entrosamento, como afinação. Falando assim, o que palavra, Senhor? E eu comecei a prestar atenção ali e observar no chão da escada rolante havia, uma espécie de relevo, que não sei se vocês já observaram, ele tem um relevo com um pneu e ele vai descendo. Quando vai descendo, a escada vai descendo, no final ela tem os dentes e ela vai entrando. E eu falei assim, gente, se isso aqui não estivesse desse jeito, não encaixava, não ia. Mas aqui é todo o mecanismo dessa escada rolante. Se ele não estiver bem encaixado, acontece um acidente feio, ela para de funcionar e é até perigoso. E aí eu já tive a oportunidade de olhar quando a escada rolante está parada, eles estão consertando, e eu vi já que é toda uma estrutura alinhada, conectada de uma maneira minuciosamente precisa. E aí veio para mim, assim é a nossa vida. Se a gente não tiver alinhado da maneira correta em tudo que a gente fizer, na nossa rotina, em tudo, a gente não vai funcionar da maneira que a gente tem que funcionar. E aí eu falei assim, Senhor, é verdade, Senhor, eu tenho que estar alinhado em mim mesma, naquilo que eu pretendo fazer. Então, quer dizer, quando você acorda de manhã, você tem um objetivo. Aí você fala assim, eu planejo fazer meu devocional, depois eu vou trabalhar, depois eu vou almoçar, vou vir para casa, vou dormir, tudo que você vai fazer na tua rotina, você planeja, você executa de uma maneira que esteja alinhada ao teu propósito inicial, que é o quê? Eu tenho um propósito de ser firme na presença do Senhor, então eu preciso fazer meu devocional. Eu quero comprar um carro ou uma casa, ou eu quero ter um lazer, preciso me sustentar, você vai trabalhar. Então tudo que você faz, aquilo está alinhado ao seu objetivo pessoal. Mas basta a gente ter um objetivo pessoal e se alinhar da maneira correta para que aquilo seja concretizado nas nossas vidas? Não, a gente tem que se alinhar também à nossa família. Porque se você é mãe, você não pode fazer só aquilo que você quer fazer e aquilo que é bom para você. Você vai ter que pensar nos seus filhos. Então você tem que levar em consideração que na tua vida você tem que separar um momento para você terminar no certo horário, porque você tem um compromisso para pegar na escola, ou um compromisso de fazer uma refeição, ou um compromisso de receber à noite, jantar juntos, para ter aquela conversa que às vezes a gente tem na mesa, ou um compromisso com o seu esposo, se você é casado, ou com a sua esposa, você tem um compromisso de chegar
de dar atenção. Coitado dos homens, né? Eles têm mais compromisso, porque eles têm que ouvir a mulher quando chega em casa, aquela coisa toda, eles têm que ter muita paciência, então eles têm que separar um grande tempo no dia deles para alinhar a esposa na vida dele, em todas as necessidades que ela tem de conversar, de estar junto. E para a mulher é mais fácil, porque se ela deixar, o marido deixa, ele segue o fluxo dele. E parece que tudo está funcionando, mas está funcionando? Não está funcionando, porque o casal precisa se alinhar. Se alinhar significa se conectar. E desconectado não funciona. Não funciona a nossa vida conjugal, não funciona a nossa vida com os nossos filhos. Para que a gente esteja perto dos nossos filhos, a gente tem que estar conectado com eles. E essa conexão não é conexão só de servir, é conexão de ter um relacionamento com eles. Assim é com nossos cônjuges, assim é com nossos pais. Nós moramos tão longe dos nossos pais, muitos de nós, né? E a gente faz semanas a gente não fala com eles. Aí até que a nossa mãe, muitas vezes é a mãe, que vai mandar aquela mensagem para você e falar assim: uau, eu tô com saudade de você. E por que isso acontece? Porque está faltando um alinhamento. A nossa mãe entende. Eu estou desalinhada da minha filha. Deixa eu recuperar aquele encontro com ela para a gente se realinhar de novo, porque eu preciso disso. E aí a gente se reconecta. E nessa reconexão, aí você vai falar com ela e você se sente o quê? Completo. Porque você precisa desses mecanismos para você se alinhar no mundo, nas necessidades emocionais, físicas, sociais. Quem caminha sozinho por aí não é feliz, né? A gente precisa o quê? De um dos outros para a gente ser feliz. Porque, gente, o nosso Deus, Ele nos fez extremamente relacionais. Ele nos fez para nos relacionarmos uns com os outros. E aí que é, por que, gente, que eu estou falando de alinhamento? Porque é uma coisa que, se não tiver um encaixe, se não tiver afinação, se você trabalha com música, você vai saber que se você não se alinha àquele som, àquela melodia, aquilo não fica bom, não fica bom. Em tudo nas nossas vidas, se a gente não tiver esse bom encaixe, esse bom entrosamento, as coisas não funcionam. E aí você começa a sentir alguns inconvenientes dessa falta de relacionamento, de intimidade, de afinação, de alinhamento com as coisas ao seu redor, seja com as suas atividades, seja com as pessoas que você convive, seja com seus familiares, inclusive com Deus. Qual é a nossa primeira sensação de falta de alinhamento com a nossa rotina? A gente entra em crise, porque a gente vê que nada dá tempo. Aí você vê, o dia passou e eu não fiz nada, o dia passou e eu deixei tanta coisa por fazer. É porque não está alinhado, porque você está separando tanta coisa para fazer e você não está fazendo aquilo que tem que fazer. Então você está indo muito, você quer muito, não faz aquilo que você tem que fazer para chegar naquele objetivo. E aí você vê, por que eu estou sentindo saudade? É alguém que você ama e que não está conectado a você como você gostaria. Isso é saudade. E quando você fala com aquela pessoa, você fala: matei um pouco da minha saudade, mesmo que seja de longe, matei um pouco da minha saudade. O que significa isso? Uma reconexão que você precisa com aquela pessoa que você ama. Você precisa estar com ela, você precisa saber se ela está bem. Hoje o Guilherme mandou uma mensagem para mim falando assim: está tudo bem, graças a Deus. Eu falei: eu respondi errado para você, da minha mãe que perguntou se estava tudo bem em casa. Aí eu: tudo bem, entendi. Então, quer dizer, ela estava querendo se conectar com ele, ela estava se sentindo desalinhada dele. Quanto tempo eu não falo com ele? Falei com ele tal dia, não sei, tá tudo bem. Aí, à medida com que ele fala com ela assim, tá tudo bem, aí ela se realinha a família, porque mesmo distantes, a gente tem essa necessidade de estar alinhados, né? E com Deus, gente, não é diferente. Com Deus não é diferente. Porque o que a gente sente no nosso coração, o primeiro sintoma, quando a gente está desalinhado de Deus? É um vazio. É um vazio na alma. Tem um louvor, né, que fala,
que é quando você sente paz, não é porque tudo vai bem, é porque você tem o seu Senhor, você ama o seu Senhor, né? Essa paz que sinto em minha alma, não é que tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. E eu não olho as circunstâncias, eu olho o meu Senhor, porque Ele nos complementa. Independente das circunstâncias, independente do que a gente vive, a gente pode ter paz se estiver na presença dEle, porque nós somos feitos para adorá-lo, nós somos feitos para servi-lo. Se a gente não faz isso, realmente é um vazio na nossa alma. E eu estava vindo de metrô essa semana, e aí aconteceu um episódio que eu estava dentro do metrô. Sabe esses moradores de rua que estão... a gente pode pensar que eles estão possessos, que eles estão muito nervosos, são aquelas figuras assustadoras. E ele chegou na janela do metrô com o cabelo tudo para frente. Quando ele entrou no metrô, barulho, todo mundo começou a ficar assustado no metrô. E aí, na mesma hora, eu estava sentada de frente com uma senhora muçulmana. E aí eu olhei para ela e ela olhou para mim. E eu estava comentando isso com a minha família, naquele olhar, era como se a gente fosse próxima. Sabe por quê? Porque a dificuldade nos une. E foi tão assim, impressionante, porque eu nunca vi ela na minha vida, nós somos pessoas tão diferentes. E a gente olhou uma para a outra, a gente falou com os olhos uma para a outra como velhas conhecidas. Por causa do temor que a gente estava sentindo, porque nós estávamos naquela última fileira e ele entrou atrás da gente. E aí ela foi, se levantou, estava assustador, gente, assustador, e ele gritando, assustador, e ele estava fisicamente muito assustador. E ele era grande, sabe? E aí ela foi, se levantou, passou lá para frente, como se ela fosse sair, foi lá para frente. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, o Senhor cuida, Senhor, vou ficar aqui, o Senhor vai cuidar. Eu, não, o Senhor fala que tem que ter sabedoria, eu vou sair daqui. Aí eu fui sair também, aí sentei. Aí a outra pessoa saiu, estava tão assustador que todo mundo começou a sair ali, daquele lugar. Quando eu sentei, eu olhei quem estava na minha frente, essa mesma senhora. E estava cheio, e eu sentei no mesmo lugar de novo, de frente para ela. E aí eu comecei a sentir aquilo no meu coração, aí continuou aquilo, vocês são iguais. Na hora da dificuldade, vocês se unem. O que vai diferenciar é a maneira com que vocês vão lidar com aquela dificuldade. Mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós. E não importa a religião de cada um, nós somos criação dele. Gente, aquele sentimento que nós tivemos ali e aquele jeito assim que a gente olhou uma para a outra foi tão revelador do que é ser criação de Deus e do que Deus quer que a gente faça para mim, porque era como se eu entendesse de verdade que ali havia um propósito. Nossa vida tem um propósito. Se a gente está aqui hoje, a gente tem esse amor a Deus, a gente tem que amar a criação de Deus, não importa a religião, não importa. A gente tem que amar, porque no final das contas nós somos todos iguais. Nós hoje conhecemos esse Deus, servimos, mas muitos estão sedentos da presença dele. E ali foi tão incrível que a gente ficou uma diferente para a outra e eu pensando por isso. Porque, Senhor, a gente tinha que chegar nessas pessoas, Senhor, porque eu tive compaixão dela. E eu me senti muito próxima a ela, porque a gente viveu, porque a dificuldade nos aproxima, gente. E isso fala muito de alinhamento. A gente está aqui na igreja, nós somos irmãos, nós temos que estar alinhados. Alinhados porque nós temos o mesmo Pai, nós fomos escolhidos por Deus para estar congregando aqui. Isso diz respeito ao amor, a estar alinhado. E a palavra aqui que eu li, ela vem falar conosco sobre falar. A comunicação é muito importante para manter o alinhamento. Desde nossas relações familiares, até nossas relações com os nossos irmãos da igreja. Então está falando o quê? Que se você tem um problema com o teu irmão, comunica com ele, fala com ele, chega para ele no privado, no pessoal, com todo o amor.
Vamos resolver isso porque eu te amo. Eu não quero nada que atrapalhe o nosso amor em Jesus. Eu não quero. Vamos aqui juntos. E a gente também, da mesma maneira, tem que ter a humildade para ouvir o outro e falar assim: meu irmão, tem alguma coisa contra mim, meu irmão? Vamos lá. Se eu estou errando, irmão, eu quero fazer diferente. E dar um voto de confiança para o outro. Porque às vezes a gente fica cheio de pé atrás e a gente não quer nem ouvir o que o outro fala pra gente. Nós somos seres humanos falhos, a gente erra sim. A gente erra. E vida espiritual com Deus não é sinônimo de santidade absoluta. A vida espiritual com Deus, ela é um direcionamento melhor que a gente vai ter da vida, porque Deus vai nos fazer enxergar. Até quando, já aconteceu comigo, eu senti que o irmão, uma irmã, estava chateada comigo por alguma coisa e Deus tocou no meu coração. Ela está chateada com você por isso, isso e isso. Aí eu pensei e falei: Senhor, realmente. Ela achou que eu tinha feito pouco caso de uma situação e eu acho que eu dei a transparecer isso mesmo. Então eu ali falei assim: minha irmã, tudo bem? Aí eu remediei aquela situação sem entrar naquele conflito, sem entrar naqueles detalhes, e abracei, e ela se sentiu assim, aliviada, porque ela me ama, e eu amo a minha irmã, e a gente quer estar junto. Então, para ela, no coraçãozinho dela, foi um alívio no sentido assim: eu tenho essa minha irmã, eu posso contar com ela. E para mim também foi um alívio, porque eu falei para ela, assim, de um jeito bom, de um jeito saudável, que eu considero ela, que ela faz parte da minha vida. E é isso que a gente tem que ter, esse alinhamento com os nossos irmãos, nossas irmãs, esse alinhamento com Deus. E aí eu cheguei a falar que quando eu desci, essa senhora do metrô, ela ficou na minha frente até a gente descer juntas no mesmo ponto. E foi num ponto atípico, que quase ninguém desce. E aí eu falei assim: meu Deus, como pode a gente viver sem a gente nem conhecer, a gente viver experiência com pessoas tão diferentes e a gente sentir que nós somos todos iguais. Amém. Nós somos todos iguais. E ter compaixão, orar pelas nações, orar por aquelas pessoas que não professam a mesma fé que nós, porque Deus, Ele age, transforma, Deus age. E tem um livro que eu acho que eu já comentei com algumas irmãs sobre ele, que fala que atrevi-me a chamar de pai, fala do mesmo pai. Aí também conta uma história que, no caso de uma muçulmana também, por coincidência, e ela descobre, ela fala assim: Deus, quem é o Deus verdadeiro? E ela escuta uma voz falando com ela: é quem você pode chamar pai. E ela se converte. Então, falar de alinhamento é falar de amor, é falar de cumplicidade, é falar de boa vontade, é falar que nós temos um Deus que nos une. E não só falar, às vezes olhar, expressar aquele amor e dizer: nosso Deus é bom. Amém. Independente das nossas diferenças, o nosso Deus é bom.